E aí, pessoal, muito boa noite a todos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos aí começando a nossa live. Hoje nós teremos como convidada a professora Luísa Maciel, que é defensora pública aqui no Rio de Janeiro e professora de Direito Penal e de Criminologia. A Luísa já deve estar entrando aí, eu estou aqui de olho. E nós vamos falar um pouco sobre a atuação da Defensoria Pública no que diz respeito a drogas, no que diz respeito à lei de drogas, à aplicação da lei de drogas e assim por diante. Então a gente vai tratar disso. Não, a live de sexta-feira não teve ainda. Ontem eu também não fiz live, como vocês devem saber. Eu estou com uma maratona sobre prescrição, né? Uma maratona de prescrição penal, e nessa maratona de prescrição penal, que tem tomado algum tempo, eu acabei não fazendo ontem a live das 15 horas, hoje também não, e na verdade eu pretendo essa semana não fazer, porque eu não quero que confunda com a maratona, né? Uma coisa é a maratona, outra coisa é a live. Mas eu vou fazer a dos convidados. Então hoje com a Luísa, amanhã com o meu amigo Alexandre Câmara, que é desembargador aqui no Rio, professor de processo civil. Na quinta-feira com a Isabela Almeida, que é advogada pública e que é bem conhecida no Instagram por causa do perfil dela, que é o Isabela Planeja. E na sexta-feira eu vou fazer uma live bem diferente, porque eu vou fazer uma live com o meu irmão, que é advogado também, advogado na área trabalhista, e a gente vai falar um pouco sobre a trajetória no direito, a advocacia. Eu acho que vai ser bem legal participar dessa live também. A live com o Belo a gente tem que remarcar, provavelmente vai ser no perfil dele, e a live de ontem a gente também tem que remarcar. Então, ontem também não teve, né? Porque eu estava bastante atolado com as coisas referentes à maratona de prescrição, e aí acabei não fazendo. A Luísa já está aqui, ó, vou colocar a Luísa aqui para a gente começar. Legal? Então, é isso. Estou só esperando ela entrar, já adicionei, então só aguardando aqui a entrada dela, o Instagram fazer aí a conexão. Oi, Luísa, tudo bem? Olá, Tudo tudo jóia? bem? Tudo bem. Tudo. Deixa eu tentar ajeitar aqui. A gente nunca sabe exatamente como vai ficar esse negócio Tá, quando tem convidado. ok. Cada hora o Instagram coloca de uma forma diferente. E aí, tudo bem? Tudo bem. Tô Que bom que nervosa. você está nervosa, né? Então, já que você falou isso, vou contar para as pessoas. A Luísa, hoje de manhã, quando eu falei com ela sobre a live, para saber se estava tudo certinho, confirmado, né? Que a gente está combinado já desde a outra semana, a Luísa me falou: eu nunca fiz live, não sei nem por onde que entra, é no celular, é no Instagram, como é que faz, né? Então, a Luísa estava nervosa hoje de manhã porque nunca fez a live, mas vai dar tudo certo. O pessoal é legal, daqui a pouco eu vou desligar o comentário ali para eles não ficarem... Porque Tá. eu acho que a sua internet é que está travando um pouco aí. Não sei se você está usando... não sei se você está usando o Aqui, voltou? 4G. Voltou. Não sei se você está Não, eu usando tô o no 4G ou o Wi-Fi, no Wi-Fi. Wi-Fi. Tô no Wi-Fi. Beleza. Tá escutando É, bem? Mas aí, tô. eu lembrei Agora... de uma coisa hoje, Ah, que na verdade eu fiz uma outra live e foi também por culpa sua. por Porque culpa minha? Mas por quê? a aula que eu ministrei na pós lá do curso Fórum, a convite do Belo e a seu Ah, convite, quando eu cheguei lá, eu descobri que ia ser transmitida ao vivo pelo YouTube. E eu não é sabia. verdade, Aí eu verdade, lembrei, essa verdade. foi uma outra live e eu não sabia, eu fiquei desesperada, meu Deus, como é que eu tô ao vivo aqui? Mas foi sensacional porque foi uma aula super interativa que todo mundo mandava mensagem, porque vários colegas já sabiam e eu não sabia, e foi muito divertido. Eu lembrei que já Entendi. houve essa outra live, Não, muito também com legal. você envolvido. Muito legal. E aí eu vou aproveitar antes de começar, né, enquanto o pessoal está aí entrando também, e dizer para as pessoas que a Luísa foi minha aluna, e foi minha aluna na turma de carreiras lá do curso, acho que em leis especiais, lá do curso Fórum. E isso me dá uma satisfação ainda maior, porque é sempre bom quando a gente vê que ex-alunos nossos
foram aprovados, passaram, estão se destacando, estão dando aula, se tornaram colegas. Eu sempre acho isso extremamente positivo. Além da Luísa, eu tenho outros que foram meus alunos, né? O José Roberto, que é defensor público também, ele também foi meu aluno de segunda fase da OAB e depois foi aluno lá em Carreiras também. Hoje está isso também super se destacando, dando aula de processo civil, fazendo live também direto, tal, enfim. É muito legal isso, é muito legal quando a gente vê que as pessoas que foram nossos alunos estão se destacando, estão ocupando espaços legais. E eu já estou vendo aqui, pelas pessoas que estão entrando, né, que já tem uma audiência específica. Por exemplo, já vi aqui que Gustavo Cives está assistindo. Eu acho que ele nunca tinha assistido uma live legal. minha, está assistindo por sua causa. Então, e eu hoje também já vi Legal, alguns olá, perfis. Gustavo. Alguns perfis de concurseiros da área da defensoria, né, assistindo, divulgando, né? Então, eu vi isso lá. O irmão da Luísa aqui também foi meu aluno, Pedro Maciel. Foi. Eu não consigo ver o rosto dele aqui para lembrar dele, porque está muito pequenininho, mas Foi teu legal, aluno. Pedro, bacana Ele é demais. promotor de justiça em São Paulo. Muito legal, cara, legal. E É, foi meu aluno também, foi aluno lá do curso Fórum também? foi aluno do curso Fórum. Eu acho legal. Eu acho que está Suas travando, aulas Luísa. Tenta online, né? E tirar depois a o. gente foi seu aluno presencial. Tá falhando um pouco, né? Pô, muito legal, muito bacana. Tá. Tenta tirar o Wi-Fi, às vezes funciona melhor Wi-Fi, tá. no 3G do que. Tira do Wi-Fi e deixa no 3G, às vezes funciona melhor. O meu, às vezes, eu tenho que fazer isso, porque a internet não dá muito para confiar nela, né? Então, Se ele vai assim. provavelmente vai dar uma falha aí na hora que você mudar, mas depois. Tá. Agora aparentemente está funcionando. Mas legal demais. Ok. E aí, né, a gente combinou de falar um pouco sobre a lei de drogas. Né, e eu me lembro que no dia que eu encontrei com você lá no corredor do curso, você falou comigo, porra, que legal te encontrar, não sei o quê. Até hoje eu lembro das suas aulas da lei de drogas, e aí eu acho que você escolheu o tema por causa disso, né? Não sei. Sim. Mas eu fico muito feliz com isso, acho bacana demais. E vamos lá, eu acho que seria legal, de repente, Luísa, você contar um pouquinho aí da sua trajetória lá na defensoria e tal, Claro. porque tem muita gente aqui que está estudando para concurso, e aí eu acho que é bacana, sim. E aí a gente vai falando, vai entrando aí com a lei de drogas e vai falando sobre isso. Você está com a palavra. Tá bom, obrigada. Eu agradeço pelo convite, Felipe, primeiramente. Eu sou defensora pública há 4 anos aqui no estado do Rio de Janeiro. Fui aprovada no ano de 2016, né? Desde então, a minha atuação foi sobretudo na área criminal. Vou explicar depois o motivo. Não é só porque eu gosto muito do crime, tem um motivo específico. E eu, enfim, me graduei pela UERJ, né? Fiz curso Fórum, sempre indiquei o curso Fórum. Eu acho que é um curso que ele mantém uma excelência muito grande em todos os professores, né? Porque no universo de cursos para concurso, às vezes a gente tem um professor que se destaca, mas da outra matéria o professor não é tão bom. E aí, na hora de fazer uma equação ali de qual turma regular vale mais a pena, eu sempre indiquei a do Fórum, porque tem professores excelentes em todas as matérias. E aí escolhi ser defensora pública no 5º período da faculdade. Era o que eu queria, era o que eu gostava, fui estagiária e consegui êxito, né? E mais importante de tudo, fui aluna do professor Felipe Novaes. Foi aluna Eu estava de grandes lembrando. Professores. Eu quero até, vou te cortar um segundo, porque você falou lá do curso, né? E eu quero até aproveitar, porque eu acho que eu preciso me manifestar sobre isso, mas para dizer, não vou citar o nome do curso, mas eu acho que hoje isso ficou bastante público aí, mas eu não posso deixar de fazer aqui uma crítica, eu acho que a palavra é essa, né, quanto a essa propaganda que um outro curso preparatório fez hoje, eu não sei se você viu, mas o curso publicou uma fotografia de 3 homens negros sem camisa, carregando uma mulher de pequeno porte, uma mulher menor, branca. Então eles estão de costas, assim, andando, e um deles carrega ela assim no colo, e ela está com a cara de desespero. E eles escreviam embaixo, eu não lembro exatamente das frases,
mas aquilo ali retratava como se fosse um estupro, né? Aquela mulher ia ser estuprada. E aí eles colocaram embaixo lá que é isso que a banca do concurso faz com o candidato. E usaram Caramba. várias frases de duplo sentido e tal, né? Então é Uhum, importante que a gente diga, né, que no meio de concurso tem isso, né? uhum. Existem cursos que estão hoje disputando um espaço no mercado um com o outro ali e usam dessas coisas, usam desse tipo de coisa para isso. Totalmente E a gente desnecessário, né? completamente Uhum, desnecessário. O fórum fez uhum, uma publicação hoje uhum. mostrando que, não falando diretamente sobre isso, mas mostrando que a nossa forma de agir é completamente diferente. A gente nunca vai passar para esse tom apelativo que alguns cursos hoje têm adotado no mercado, né? Desde que o fórum foi criado, e eu estou lá desde que ele foi criado, o fórum tem essa característica de um curso que quer preparar bem o aluno, que investe no professor, Sim, com que quer certeza. professores que são professores qualificados, que foram Uhum. aprovados em concurso ou que fizeram uma grande carreira como professores, que fizeram mestrado, doutorado. Então, você desculpa eu te cortar, mas é só porque, Não, com como certeza. muitas pessoas viram Eu, isso, né? eu confesso que eu não vi, que hoje eu fiquei por conta disso, de preparar aquilo que eu ia falar, Aham, mas eu não, eu acho que hoje, né, quem estuda para concurso, quem estuda para OAB, tem uma dificuldade oposta de alguns anos atrás, tem uma dificuldade do excesso, o excesso de material, o excesso de é, curso, o excesso de informação. E daí você tem a dificuldade de filtrar aquilo, o que te serve, e estudar o necessário, porque às vezes o excesso atrapalha, né? Na eu minha tenho época, certeza. eu fui a primeira turma do professor Marcos Paulo a ser gravada e transmitida ao vivo, né? Eu lembro que eu estava na primeira turma, foi mais ou menos em 2012, quando o fórum começou a desenvolver a tecnologia ao vivo. No início falhava muito. Eu lembro Aham, que o professor Marcos Paulo ele era super cético, isso não vai dar certo. Hoje é uma realidade, é né? verdade. Mas ele ficava nervoso porque ele queria transmitir para a gente do presencial, e hoje é o contrário. A gente vai dar aula no curso e quase não tem aluno presencial, tá todo É. mundo em casa, né? Assistindo, mas o fórum tem isso, de ter uma excelência que dispensa você já ter outro tipo de material, você faz ali o caderno e aquilo te leva à aprovação, claro que aliado ao estudo, né? Sim, com Às vezes certeza. ter coisa demais é ruim. Mas Mas por vamos que lá, que eu desculpa ter... escolhi. Isso, Tá. vamos lá, continua. Por que que eu falei com você sobre a lei de drogas no corredor e tal? Porque eu nunca imaginei que uma lei ia ser tão importante na minha vida, né? Desde quando eu passei para a Defensoria Pública, eu atuei sobretudo em várias criminais, porque ou a gente atua em várias criminais, ou a gente atua em vara única com atribuição criminal, né? E aí eu brinquei que isso tem uma explicação, é porque quando os defensores vão evoluindo na carreira, eles vão gostando menos de fazer júri, menos de fazer audiência Verdade. criminal. Então, quem entra, né, geralmente vai para o júri e com atribuição criminal, e a gente acaba se especializando nisso, não tem jeito, a gente vai fazendo. E aí, e tem um motivo até criminológico para isso tudo, né, em explicações estatísticas. Dentro de uma vara criminal, a gente trabalha, sobretudo, com delitos patrimoniais e delitos relacionados à lei de drogas. Então, aquele caderno que eu preparei lá em 2011, 2012, ele foi sendo atualizado e é Com muito certeza. importante falar sobre isso, né? Eu trouxe até alguns dados que eu gosto de falar nas aulas de criminologia, né, que é uma matéria que eu leciono lá no Uhum. fórum, a respeito do impacto da lei de drogas no superencarceramento brasileiro, né? Legal. Hoje a gente tem em torno de 750 mil presos, entre presos provisórios e presos condenados definitivos, né? Esses dados são do Departamento Penitenciário Nacional, que hoje tem uma atualização bimestral, a cada 2 vezes ao ano, o DPEM publica um relatório com gráficos estatísticos muito interessantes. Uhum. E aí eu falo aqui até para o advogado criminalista que me assiste, ou para o defensor público. Hoje, falar em estatística em direito é muito relevante, né? Não tem um habeas corpus que eu faça que eu não coloque um gráfico, que eu não coloque números, porque os embargadores hoje eles são muito sensíveis aos números. Né? E eu Uhum. acho que o exemplo mais claro disso hoje é a jurisprudência, hoje positivada em lei, a respeito da possibilidade de prisão domiciliar para as mães encarceradas. Isso foi uma demanda que foi estatisticamente levada aos tribunais. Né? Olha, a maior parte das mulheres encarceradas estão encarceradas pelo comércio varejista de drogas, a maior parte delas são mulheres e a gente está impactando toda uma sociedade com isso. Então, por que não oferecer a essas mulheres primárias uma prisão domiciliar?
isso foi sendo levado estatisticamente e hoje é jurisprudência pacificada, é lei, né? Com as alterações do 318, do CPP. Então, falar em estatística hoje em direito é muito importante. Às vezes a gente tem aquele argumento brilhante doutrinário, né, ou jurisprudencial, enche a peça de julgados e ninguém vai ler isso. Eles vão ler os números e vão decidir com os números, né? Então, nesse percentual aí de 750 mil, um pouquinho menos de pessoas presas, desse total, a maior âncora do encarceramento masculino são os delitos patrimoniais, mas em segundo lugar vem os delitos relacionados à lei de drogas, tráfico estadual, associação, né, e tráfico internacional de drogas. Então, mais ou menos 20% dos homens hoje encarcerados respondem por delitos de drogas. E nas mulheres, o impacto do encarceramento é ainda maior, porque a gente tem em torno de 36 mil mulheres presas, 36 a 37 mil, e mais da metade delas está presa por delitos relacionados à lei de drogas, né? E se você for, eu lembro que... pode falar. Eu fiz a conta de cabeça. Então, quer dizer, se 30 mil são mulheres presas, sim. Né, a gente tem quase, sei lá, 680 Sim. mil homens. Muito mais homens. Muito mais e homens. desses 680 mil homens, 20% estão presos por tráfico de drogas. Então, sei lá, 130 mil estão presos por tráfico de drogas. Sim, 183 mil, exatamente. 133 mil. Então, mais a metade das mulheres, ou seja, mais 15 mil mulheres. Então, hoje no país, tem 148 mil pessoas presas por causa do tráfico de drogas. O que é uma verdadeira loucura, né, se a gente for pensar. Né? Além de demonstrar, provavelmente, coisas que você vai falar sobre seletividade e tal, eu sempre falo na sala de aula para os meus alunos o seguinte, esse é um tema que eu gosto muito também de debater, né? E eu sempre digo para eles o seguinte, é como prender o dono do bar ali da esquina, porque o dono do bar ali da esquina está fazendo a mesma coisa, vender drogas. Esquece o homicídio, esquece o porte de arma, esquece o confronto com a polícia. Isso são outros crimes. E esses confrontos existem por causa da proibição penal, né? Se não tivesse a proibição penal, esses confrontos não existiriam. Porque, na verdade, a venda de drogas em si, né, é um crime de perigo abstrato contra a saúde pública, e um crime de perigo abstrato contra a saúde pública leva até essa superpopulação de 150 mil pessoas presas por um único tipo penal. Né? Isso é bem louco. E aí, quando a gente pensa em como que essas pessoas estão sendo presas, daí uma outra pesquisa da Luciana Boatê, que é uma pesquisa mais antiga, de 2006, ela revela que 66% dos réus presos por delitos relacionados às drogas são primários, 60% dessas pessoas são presas sozinhas, então não estou falando num cenário de grandes organizações criminosas, eu estou falando de pessoas presas sozinhas, 70% aproximadamente são presas com maconha ou cocaína. Daí a relevância de entender a história da criminalização dessas substâncias para entender o superencarceramento brasileiro. 65% são presas só por tráfico, ou seja, não estão com arma, não estão associadas ao tráfico. 15% tráfico mais associação e 14% são presas com arma. Então a gente está falando... e a pesquisa ainda fala que 90% das apreensões são realizadas em flagrante. Então a gente está falando basicamente de pessoas presas em flagrante delito, sozinhas e não associadas, certo? Sem arma e sem o auxílio de outras pessoas. Então essa é a realidade da população carcerária brasileira. E se a gente for pensar em termos de seletividade penal, a gente vai entender que não são só esses os delitos praticados, são esses os que são efetivamente apurados e levam a condenações, mas que não são os únicos praticados. São Paulo, só para terminar essa parte de dados estatísticos, ele resistia a entregar dados para o DEPEN. Então, por muitas vezes, os dados do DEPEN não contam com os dados de São Paulo. E aí tem um núcleo de pesquisas em violência em São Paulo, chamado NEV, Núcleo de Estudos com Violência, que ainda traz um outro dado muito relevante. 62% dessas pessoas são presas com menos de 100 gramas. E aí a gente vai falar que a necessidade de diferenciar, e aí eu estava assistindo no seu vídeo falando sobre o RE no Supremo, com a repercussão geral reconhecida, né, em que o Supremo, embora tenha jogado isso, sabe lá para Deus quando, esse julgamento, ele está tentando trazer critérios objetivos, para isso, para a gente rever quem é que a gente está mandando para a prisão.
né? São pessoas presas sozinhas em flagrante com pequena quantidade de droga. Não seria melhor a gente tentar refletir sobre a necessidade de criar um critério objetivo para separar o usuário de traficante e levar para a cadeia quem efetivamente precisa de um tratamento penal e não médico, né? Como você ressaltou, acho que no um daqueles seus vídeos numerados, né? Na verdade, né, Luísa, a criminalização do uso é muito louca, né? Sim, Então, sim. isso precisa ser revisto. Eu acho que vai ser revisto pelas mãos do Supremo. Enfim, acho que o Supremo teve um surto aí nos últimos 2 anos muito conservador em matéria penal. O Supremo Sim. vinha tratando o direito penal de uma forma e, de repente, ele deu uma guinada num outro sentido. Sim. Mas eu acho que esse conservadorismo, que é, eu acho, um fenômeno global, não é só no Brasil, ele aqui no Brasil, da mesma forma que surgiu, vai acabar, né? Porque o que a gente está vendo, pelo menos pelas notícias que estão aparecendo, é que os maiores representantes desse conservadorismo maior que de repente apareceu em matéria penal são ficções, né? Não são verdade. Então, hoje estava lá dizendo na televisão que acho que travou de novo a Luísa. Deixa eu ver. Caiu. Deixa eu botar de volta. Já estou colocando aqui de volta, pessoal, só um instante. Eu consegui ouvir o que você falava, mas eu não conseguia falar. Então, assim, eu acho que a gente tem um momento conservador acontecendo na esfera global. Acho que esse momento conservador apareceu no Brasil. A gente teve uma experiência com o que a Lava Jato, enfim, fez, né? Com o que ela mostrou, né? E não com o que ela fez, mas com o que ela mostrou. A gente teve uma experiência ruim com a corrupção e isso acabou abrindo espaço para um movimento mais conservador, mais amplo, que acabou não se revelando muito nas leis penais, pelo menos até então, né? A gente teve aí o pacote anticrime com uma outra coisa, mas na parte processual ele é até bom, eu acho, é até mais garantista do que muita coisa que a gente tinha antes. Na parte penal tem lá os seus problemas. Mas acho que isso vai acabar rápido também. Então, eu acho que dá para prever que o Supremo vai caminhar no sentido que ele estava caminhando, de afastar a criminalização do uso de drogas. E quando ele afastar a criminalização do uso, isso pode levar a um problema ainda pior nesse sentido do que você está falando. Né? De que, como o uso não é mais crime, quando o usuário cair na mão do policial, do mau policial, do policial que por qualquer motivo, por N motivos, pode estar ali de mal com a vida naquele momento, ou de mau humor naquele momento, ou, sei lá, o usuário mais... não, eu sou usuário, você não pode fazer nada comigo. Aí, então, sei lá, enfim, o que acontece ali na vida real. E aí eu acho que os critérios objetivos são ainda mais importantes. Porque se a gente não tiver um critério objetivo que resguarde o usuário, aí é que todo usuário vai virar traficante. Com esse afastamento da criminalização do uso que a gente já tem hoje, entre aspas, isso já acaba acontecendo, com um afastamento por decisão judicial, por mudança na lei, dizendo que o porte para uso não é mais crime, eu acho que pode piorar essa situação por um lado. E aí é mais importante ainda que se estabeleçam critérios objetivos, que eu não sei se o Supremo vai fazer, porque se ele fizer, de certo modo, ele está legislando, né? Ele está entrando lá na atribuição da Anvisa ou até na do Congresso Nacional. Do ponto de vista da judicialização da política, é um julgado complicado, é um arremesso complicado, porque ele cria quase que um parâmetro legislativo, né? Mas a gente tem assistido o Supremo ser bastante ativista em termos de julgados, então pode ser que ele venha nesse sentido. Eu separei algumas coisas para falar aqui de história da criminalização da maconha e depois eu queria falar sobre julgados mais do STJ e a minha atuação prática, porque, como eu falei, se eu tenho um dia de audiência criminal de 20 audiências, 15 são relacionadas ao delito de tráfico, né? Então, é bastante comum. Eu falo de Niterói, então onde eu moro, mas eu acredito que você fale do Rio de Janeiro, né? E o Rio de Janeiro, ele foi o primeiro estado no Brasil inteiro a criminalizar o uso da maconha. Inclusive, ele fez isso antes mesmo dos Estados Unidos. Então, sendo carioca, né, como professor, e quase carioca, é muito interessante pensar no Rio de Janeiro para estudar a história da criminalização da maconha.
E a criminalização da maconha e a lógica de transformar isso em algo proibido veio muito na lógica do controle, né? Porque o direito penal serve a esse fim. Logo do final ali do século XIX para o início do século XX, vem com muita força para o Brasil o positivismo criminológico. E no Brasil ele chega sobretudo na figura de Nina Rodrigues. O Nina Rodrigues ele era um autor que escreve ali no final do século XIX, início do XX, num contexto de abolição da escravidão, num contexto de saída do Império, início da República, e num contexto em que aquele domínio privado, né, aquele controle privado que as pessoas tinham sobre os escravos, sobre a população negra, ele vai deixar de existir. Então, o direito penal ele vai se inserir como forma mesmo de controle social, como um controle desses corpos que se lançavam agora na sociedade como livres. Então, se eu não controlo mais como pessoa privada, eu vou controlar através do direito. Por exemplo, criminalizando as próprias ritualísticas, a própria religião das pessoas negras. Então, num primeiro momento, a maconha ela era utilizada nos ritos de candomblé, na prática da capoeira. Esse consumo de cannabis ele estava associado a essa população que se começa a dizer afro-brasileira como um elemento cultural. E aí, nessa lógica, né, surge no Rio de Janeiro em 1830, para você ter noção, a legislação que proíbe o uso da maconha nos Estados Unidos é de 100 anos depois. Em 1830, no Rio de Janeiro, surge o primeiro decreto incriminando... Travou. Não sei se você está me ouvindo, mas travou de novo aqui para a gente. Vamos ver. Acho que está travado, né, pessoal? É. Problemas técnicos. Mas tudo bem, acontece. Eu estava pensando aqui, eu tinha certeza que você ia falar isso, eu estava pensando que na... Ó, tá travado de novo. Tá me ouvindo? Na live com o Marcos Paulo, até faltar luz, faltou. Eu estava aqui sentado na sala, de repente apagou a luz da casa toda. Sorte que eu tinha vi essa bateria no live. telefone. Você assistiu? Eu tinha luz eu tinha bateria no telefone e estava com o notebook aqui. Aí eu abri o notebook e aí a luz do notebook me iluminou. Aí ele, o que aconteceu, cara? Eu falei, apagou a luz, faltou a luz. Ah, não, foi com o Marco Couto. Foi com o Marco Couto. Foi com isso, o juiz, isso? O Marco Couto. Eu acho que com a questão da pandemia, de um modo geral, a internet tem caído de qualidade, né? Pelo menos eu tenho sentido isso aqui. Eu tenho sentido também. Ela tem estado mais fraca. Mas não então tem problema. Mas vamos lá. Então, Nina Rodrigues, lá, 1830... Exatamente. Então, o primeiro decreto de criminalização da maconha no Brasil é um decreto municipal da cidade do Rio de Janeiro de 1830, que era um decreto que ele era escancaradamente seletivo, ele não tinha vergonha de dizer isso, porque ele previa uma pena para o usuário e uma pena para o vendedor. A pena para o vendedor era de multa. E a pena para o usuário dependia se ele era escravo ou não escravo. Se ele fosse escravo, ele seria preso. Se ele não fosse escravo, ele seria meramente multado. Então, era uma empreitada de controle que nem se escondia. Ela era escancaradamente controladora e falando, olha, se você é o escravo, você vai ser preso, né? Então, se a gente pensar nesse consumo de maconha, ele se situa dentro, em primeiro lugar, como prática cultural da sociedade afro-brasileira e que vai ser incriminado como forma de controlar essa cultura, né? O Nina Rodrigues teve alguma coisa a ver com esse decreto? Você sabe? Não, eu acho que não. Ele escreve um pouco depois. Ele chegou a pregar. Eu tenho o livro dele. Uhum. E eu comprei no doutorado por indicação de um antropólogo chamado Roberto Cante de Lima. O Cante, ele discutia muito essas coisas e uma vez ele comentou isso e aí eu procurei, achei num sebo e comprei por curiosidade. Deixa eu ver se eu vejo aqui. A data, salvo o melhor juízo, o livro dele é um pouquinho posterior. Não, eu estou dizendo porque o Nina Rodrigues chegou a pregar a ideia de ter um código penal para brancos e um código penal para negros. Sim, o livro do Nina Rodrigues é de 1894, As Raças Humanas e Responsabilidade Penal no Brasil. Então, é posterior, mas vem nesse caldo de cultura
racista e de controle da população negra. Você E nos sabia Estados Unidos... você sabia que o IML de Salvador chama Nina Rodrigues? Eu acho que eu já ouvi falar isso. Instituto Eu Médico acho que Legal Nina Rodrigues. Aliás, a Bahia ainda produz positivismo criminológico hoje. Não é algo que esteja fora da nossa realidade criminológica, não. De tanto impacto que isso teve. Para você ter noção, o Nina Rodrigues ele edita o livro quase 8 anos depois em que o Lombroso lançou o livro dele na Itália. Então, se a gente pensar numa década, num século que não havia internet, isso é muito rápido, né? Para ver a força com que essa doutrina chegou no Brasil. E nos Estados Unidos não foi muito diferente. Lá, não em relação à população negra, mas o consumo de maconha foi muito associado aos mexicanos e a forma de controle social deles. Tanto que a primeira lei de incriminação da maconha nos Estados Unidos se chama Marijuana Tax Act. Ou seja, por que uma lei americana tem que ter um nome em espanhol? Justamente para marcar o controle, né, dessa cultura e dessas pessoas. Então, isso tudo que eu estou falando é para pensar no impacto dessa criminalização da lei de drogas, que não é neutro. Ele tem uma intenção de atuar de forma seletiva, né? Um dos marcadores, por exemplo, hoje, que numa vara criminal diferencia o usuário do traficante, é saber se ele estava com dinheiro trocado no bolso ou não. Então, se eu for pegar aqui na rua, né, com um cigarro de maconha num bolso e 10 notas de R$ 5 trocadas no outro, significa que eu sou um traficante? Talvez não, por conta do local, talvez por conta da minha cor de pele. Mas se for numa outra área, uma outra pessoa, aquelas notas não são indicativas de que ela é um traficante de drogas e não um usuário, independentemente da quantidade. Então, esse discurso todo é para a gente avaliar a ausência de neutralidade na forma como essa incriminação, como esse processo de criminalização, melhor dizendo, é conduzido, né? Hoje, em criminologia crítica, a gente não fala numa criminalidade estanque, mas a gente fala em processos de criminalização, ou seja, é crime aquilo que alguém etiquetou, né, como crime, daí o labeling approach, não necessariamente um crime abstrato, porque, enfim, se assim o fosse, a gente teria nas prisões uma gama de delitos e não é isso que a gente verifica, né? E a própria lei de drogas faz isso, né? Quando Sim. você olha o parágrafo 2º do artigo 28 e ele coloca lá quantidade, natureza, condições da operação. E depois ele coloca condições pessoais e sociais. Condições pessoais e sociais. E antecedentes criminais. Eu tive uma vez uma aluna e eu estava conversando com ela sobre um habeas corpus no tribunal e ela era assessora de um desembargador e ela me disse assim, cara, lá com o meu desembargador, não vou dizer que era o desembargador dela, lá com o meu desembargador, habeas corpus sobre tráfico/uso. Ele olha a FAQ. E aí, se tiver algum antecedente criminal, ele nega, é traficante, acabou. Não interessa que antecedente criminal é. Pode ser um furto, pode ser um roubo, pode ser tráfico, pode ser... Se tiver antecedente criminal, a presunção para ele é de que é traficante e acabou. Então, quando na verdade, né, isso acaba criando um direito penal do homem, né? Do autor. Uma culpabilidade que vai valorar. É um versário ilícita, né? Se você está ali naquele meio, significa que você é traficante. E aí, falando mais sobre direito penal mesmo e da minha atuação prática, eu queria falar algo que até você já mencionou nas suas aulas nessas postagens do IGTV, né? Que é essa transformação que a gente está passando do artigo 28. Os tribunais têm prolatado uma série de julgados bons para a defesa, né? No sentido de entender esse delito, porque é um delito, é um crime ainda, de forma cada vez mais branda. E aí o principal que tem gerado assim, bastante impacto na minha atuação prática é a ausência de reincidência a partir da condenação. Ou seja, o sujeito tem uma condenação pelo artigo 28 e pelo fato de hoje ele não ter pena de prisão, sendo inclusive mais brando do que a contravenção penal, o STJ falou, olha, eu não vou considerar isso aqui para fins de futura reincidência, né? Quase que como que aquela condenação não existisse. E isso é muito importante, porque nenhuma nem duas vezes eu já sentei em audiência e aí a primeira coisa que a gente faz é olhar a FAQ correndo para saber se vai compensar com reincidência, se vai deixar o réu falar, se não vai. E aí eu via uma condenação transitada e julgada pelo artigo 28 e a gente sabe que a reincidência ela gera um strike na vida do réu, do acusado criminal, né? Basta pensar, por exemplo, na Lei Maria da Penha, que hoje não admite
penas restritivas de direitos, né? No caso de reincidência em crime doloso, a pessoa não vai se beneficiar com o sursi da pena. Então, o réu reincidente, por conta do 129, parágrafo 9º, sai com o semiaberto. Pode recorrer em liberdade, mas vai sair. E eles não entendem. Eles não entendem. Doutora, como é que eu vou para a prisão? Né? E trágico, mas porque uma condenação de meses, às vezes. Né? Exatamente, por uma condenação de meses, ele vai, e daí com todas as dificuldades da vara de execução penal, que é assoberbada de trabalho, até a gente conseguir uma progressão de regime proaberto, que hoje no Rio é quase que equivalente à prisão domiciliar, demora, né? Então a pessoa vai ser presa por conta de uma condenação passada pelo artigo 28. Era uma situação assim que gerava uma perplexidade muito grande. E aí, felizmente, a sexta turma do STJ, mais ou menos em 2018, né, eu coloquei agosto de 2018, entendeu que essa condenação não pode servir para efeito de reincidência, fazendo comparativo com a contravenção penal. Aqui eu faço uma vírgula, porque quando eu estudava para concurso, eu achava que existia o mundo mágico do STJ e do STF. Depois que eu comecei a trabalhar, eu descobri que existe talvez o mundo mágico do TJ. E aí os juízes muitas vezes não aplicam a jurisprudência dos tribunais superiores, o que é algo muito negativo, né? Porque a gente hoje, num sistema que se aproxima da Common Law, com o CPC 2015, como que a gente vai ignorar o STJ? Mas acontece muito. A gente percebe isso claramente pela quantidade de recursos que tem lá. Quando você vê a quantidade de recursos debatendo coisas... Eu dou aula de informativo no Supremo Concursos. Então, eu gravo os informativos de direito penal. E aí, a quantidade de decisões que eu vejo no informativo, está publicado no informativo, ou seja, não é nem, entrou nos acordos. Não, está publicado no informativo. Sim. Quantidade de decisão publicada no informativo que eu olho, mas não é possível que o tribunal está decidindo isso de novo. Porque são coisas que há 4, 5 anos o tribunal já consolidou uma posição, tem decisão na terceira sessão do STJ, às vezes tem decisão no STF. No STF. E você vê que os tribunais locais continuam insistindo em não aplicar, continuam insistindo em não... Tudo bem, não tem efeito vinculante mesmo, na verdade, o juiz aqui na vara ou o tribunal faz o que quiser fazer, embora a gente tenha, de um tempo para cá, começado a criar uma tradição de respeitar. Né? Exatamente. Menos... Mas, enfim, é complicado. Mesmo. Mas eu falo isso porque, por ser um julgado de turma, né? Hoje, por exemplo, eu não deixo de orientar um réu a aceitar uma transação penal no artigo 28. Porque eu não sei se aquela condenação vai mesmo ser desconsiderada para efeito de futura reincidência. Mas é um julgado positivo, sem dúvida, porque é um julgado que leva em consideração a proporcionalidade e que, como você já mencionou, né, ele demonstra o tratamento cada vez mais benigno ao artigo 28. Em 2006, a gente retirou a pena de prisão, né, não despenalizou, mas descarcerizou. Então, é um crime hoje que não envolve nenhum tipo de prisão. O artigo 48 fala que você tem ali o primeiro momento do flagrante, né? Que é capturar o indivíduo e levá-lo à delegacia ou ao juizado, mas não há a lavratura de APF, não há prisão efetivamente. Então, é um tratamento cada vez mais benigno. E até num dos últimos informativos, eles equipararam essa... mais uma vez a contravenção penal, 28 a contravenção penal, e falaram que o processo pelo crime do artigo 28 gera revogação facultativa do sursi processual. Foi o informativo 668, mais uma vez fazendo esse tipo de raciocínio de proporcionalidade. Olha, se uma contravenção penal não gera necessariamente a revogação do sursi processual, tampouco vai acontecer com o artigo 28. Deixa eu só fazer um parênteses. Claro. Eu fiz uma live com o Bernardo Braga. O Bernardo é professor de processo penal do IBMEC e é um cara jovem também. Fui eu que lancei ele como professor quando eu era coordenador de uma faculdade. E aí a gente fez uma live exatamente sobre o princípio da proporcionalidade. E ele é muito resistente ao ativismo. E ele me perguntou, mas você acha que um tribunal pode... julgar contra a lei baseado na proporcionalidade? Ou qual é o limite do ativismo? Né? E eu acho que numa situação como essa, fica muito claro que é positivo que o tribunal use de ativismo e que o tribunal busque recuperar o princípio da proporcionalidade, porque, de fato, é inadmissível, é impensável que alguém que adquiriu um cigarro de maconha para consumo pessoal ou uma quantidade um pouco maior, só que para consumo pessoal, para consumo privado dele,
vai ter implicações como alguém que foi condenado por um crime doloso praticado com violência ou não, mas que as implicações dessa condenação sejam as mesmas. Né? E, inicialmente, quando o STF reconheceu a descarcerização, mas entendeu que continuava sendo crime, que continuava gerando condenação, gerando maus antecedentes, reincidência e tal, lá em 2006 ou 2007, logo depois da entrada em vigor da lei, ele criou isso. Né? Aí é isso que você falou. Num caso da Lei Maria da Penha, como único benefício possível na lesão corporal leve lá da Lei Maria da Penha, né? No 129, parágrafo 1, é o sursi penal, não tem nenhum outro, porque não cabe as medidas despenalizadoras, não cabe a pena restritiva de direito por ter violência real. Então, o único benefício é o sursi, uma reincidência por causa de um crime de porte de drogas para consumo pessoal vai impedi-lo disso. E pior, né? Eu acho que você vai tocar no assunto, então eu não vou adiantar, talvez você toque, não sei. Mas também para o parágrafo 4º do 33, né? Que eu acho que foi o que levou o STJ a pensar sobre isso. E aí me parece que é absolutamente viável e correto e merece aplausos que o tribunal busque, com base no princípio da proporcionalidade, dizer, olha, mas espera aí, se eu tenho uma contravenção penal que tem pena privativa de liberdade, e que essa contravenção penal que tem pena privativa de liberdade, de prisão simples, alguém, ao ser condenado por ela, não gera reincidência no mundo do crime, no Código Penal, como é que o artigo 28 da Lei de Drogas, que embora seja crime, não tem pena privativa de liberdade, vai gerar? Né? Porque a gente está pegando, em tese, uma infração menos grave, e está colocando como gerando um efeito secundário, um efeito penal acessório pior do que numa infração penal mais grave, que seria a contravenção penal com pena privativa de liberdade, se é que o que mede a gravidade é a pena. Né? Então, se o que mede a gravidade é a pena, a contravenção com prisão simples é mais grave do que esse crime do artigo 28. E eu acho que essa segunda decisão é interessante também, né? Essa que você falou aí do informativo 668. Mas vai lá, continua. E tudo isso porque, infelizmente, a nossa legislação penal é uma colcha de retalhos, né? Penal e processual penal. Ela não tem ali uma cronologia, ela tem uma série de... Basta ver o debate que, por anos, se desenrolou nos tribunais superiores sobre a posição do interrogatório na lei de drogas. Porque a lei de 2006 dizia que o interrogatório tinha que abrir a instrução e o CPP, posteriormente alterado em 2008, falava até como com a intenção de maximizar o direito de defesa como último. E eu já tive, vamos colocar aí uns 2 anos atrás, debates acalorados em juízo por conta disso, porque o juiz queria interrogar como primeiro ato de instrução, o que é péssimo para o defensor público, para o advogado, porque a pessoa entra vendida ali, ela não sabe se o policial vai lembrar dela, vai lembrar daquela ocorrência e ela já vai ter que falar. Então, a gente não sabia o que ia acontecer. E isso ficou porque era uma questão ali de cronologia. A lei de 2006 seguiu o padrão, que era interrogatório abrindo a instrução. 2008 alterou, mas a lei de 2006 continuou lá. Então, isso acaba gerando a necessidade de intervenção do judiciário para, enfim, modificar essas incongruências que acabam surgindo, né? Até lendo sobre... Tem um artigo na internet muito legal do Luiz Greco sobre o crime do artigo 268 e o efeito na pandemia. E ele debate e ele traz uma palavra que não é dele, ele menciona um segundo autor, que é epidemia legislativa. Porque o complemento do 268, que é uma norma penal em branco, qual é esse complemento? A gente tem decretos em todos os estados, a gente tem decretos municipais, decretos federais, e as pessoas ficam na dúvida. Basta lembrar que, por exemplo, um dos primeiros decretos federais autorizava a realização de cultos. E o decreto do Rio de Janeiro desautorizava aglomerações. Então, se eu realizasse uma aglomeração em uma igreja, eu praticava o 268? Qual é o complemento da norma penal em branco? Então, essa epidemia de leis e de atos normativos acaba gerando isso. Algo que eu trouxe também para quem me escuta... O Luiz Greco fez um Instagram. Ah, não acredito. Aí eu estava assistindo umas lives um dia, e aí fui ver uma live daquela editora Tiran, sabe essa editora? Tirano, blá. Aí tô passando as lives, depois segue eles, é legal pra caramba. O Leonardo, ele é professor também de penal, não conheço ele pessoalmente, ele está coordenando a editora, é uma editora espanhola, mas que abriu uma franquia, uma filial, não sei exatamente como é, aqui no Brasil, e é onde
O Juarez Tavares agora está publicando. Esse Tá livro dele já é de publicando. lá, que é a Tirã Noblar. Eu tô passando ali nas lives, aí tava lá, Tirã. Aí eu entrei, aí eu olhei e falei, cara, eu acho que é o Luiz Greco. Aí fiquei olhando e era ele. Aí ele tava na live lá. Aí eu falei, cara, será que ele tem Instagram? Eu fui olhar, ele tinha. Aí eu segui. Ah, bacana. E eu fui aluno do Leonardo, pai dele. Aí eu segui o Luiz e meia hora. Aí terminou. Eu fiquei assistindo a live dele tava caindo o tempo todo. Ele tá lá na Alemanha, caía, voltava e tal. Aí daqui a pouco voltou, tal, terminou. Aí terminou, eu saí, meia hora depois eu abri o Instagram de novo, Luiz Greco seguiu você. Aí eu fui lá e mandei uma mensagem para ele, professor, eu estou sentindo um pouco de vergonha de você estar seguindo o meu perfil, né? Não liga para os vídeos que eu publico e para os conteúdos que eu publico, porque eles estão dirigidos para quem está estudando para a OAB, quem está estudando para concurso, não tem nenhum compromisso dogmático maior e tal. Uhum. Aí ele respondeu, eu vou aprender um pouco aqui então, kkkk e tal. Então ele agora tem isso de rede social me lembrou o professor Marcos Paulo, porque eu fui aluna do professor Marcos Paulo desde 2012 também. E por muito tempo eu sempre falava, professor, acho que você devia ter uma rede social. Eu não gosto de rede social. O Marcos e aí ele não gostava. E aí agora ele entrou, mas com muita resistência, porque ele achava que isso era excessivo, que não tinha. E é inevitável, né? Mas ele se sai bem, né? Assim, ele grava os Ele vídeos, se sai bem. eu acho que ele se sai bem. Aquelas. Como é que é o nome que ele fala? É dica não, não né? Óbvia. Não óbvia. Dicas não óbvias. Eu acho sensacional. Eu gosto muito do Marcos, é um amigão, assim, e eu gosto muito, muito dele. A gente fez uma live juntos, maravilhosa na semana passada, não sei se você assistiu, sobre direito, garantia de não autoincriminação no pacote anticrime. Foi sensacional, os alunos adoraram, e pena que a primeira parte, porque caiu, e aí a primeira parte eu perdi, não consegui publicar. E agora eu descobri que o final da live, do 39 minutos para frente, tem só áudio, não ficou a imagem dele. Poxa, mas tudo bem, tá lá. O aluno me mandou, falei assim, cara, ouve o áudio, né? Porra, vai fazendo suas anotações e ouve, porque vale a pena. E foi exatamente quando ele falou sobre a questão do acordo de não persecução penal, a necessidade de confissão, né, como sendo uma violação da garantia à não autoincriminação, né? Porque tem que confessar, e acho que ele tem razão. Mas, enfim, estou te atrapalhando o tempo todo. O que eu ia falar também, eu trouxe aqui uma notícia que eu lembro que no dia que saiu no jornal, que me impactou bastante, é que no Rio de Janeiro, a maior apuração dos crimes de porte para consumo pessoal ocorre no interior do estado. E óbvio que não acontece mais no interior do estado, mas é porque lá, né, esse acaba sendo um crime mais grave do que na capital, né? E aí um delegado mesmo falava na notícia, essa notícia é de agosto de 2018, falava, olha, há menos crimes graves no interior, aqui na capital os crimes são muito mais graves, e aí, até pela deficiência da Polícia Civil, Militar, a gente acaba direcionando nossos esforços, deficiência no que eu digo de material, não de capacidade, né? Mas de apoio. A gente acaba direcionando nossos esforços para o crime do artigo 28, para outros crimes mais graves, né? E ainda a ausência de a reincidência segundo os tribunais superiores sendo específica, né? A do 28, parágrafo 4º, que estende a possibilidade da pena ir até 10 meses. A gente acaba tendo uma desproporcionalidade na atuação concreta do 28, porque normalmente a gente firma a transação penal. E aí a transação penal é prestação de serviços, né? Eu trabalhei com um juiz ali pelo Sana, Casimiro de Abreu, que havia uma incidência muito grande do 28, ele fazia o pautão da transação. Aí ele colocava todo mundo do 28 na sala do júri e ia fazendo pena de um salário mínimo, pena de prestação pecuniária. Eu falava, mas isso é um absurdo, essa pena é alta demais, porque eu pensava que se a pessoa viesse a ser condenada, a pena mais branda, e considerando o 59 do Código Penal, era advertência, né? E aí eles eram obrigados a firmar, mas como a gente ainda não tem essa segurança de que aquela condenação não vai servir para efeito de reincidência, a orientação é firmar a transação penal, que acaba sendo mais gravosa nesse ponto do que a condenação. Mas ele aplicava a prestação pecuniária na transação? Sim, na porque transação. A lei não autoriza, né? O artigo 48 acho que diz que a proposta de transação tem que ser com as mesmas penas previstas no artigo, né? Em tese, é serviço comunitário. Mas muitas vezes as pessoas trabalham e elas mesmas postulam essa alteração para poder
não ter que Coincidir faltar o um horário com o trabalho, não ter que... trabalho, né? Entendi. É, Aqui no juizado da Barra da Tijuca é serviço comunitário no Lourenço Jorge. O pessoal vai lá para o Lourenço serviço Jorge comunitário, trabalhar na área administrativa. Agora, com Covid, eu acho que não deve estar tendo nem transação, mas com certeza. acho que o usuário não deve estar nem sendo preso, né? Mas, enfim, sendo preso, entre aspas, sendo levado para a Sendo... delegacia Exato, exato. Na verdade, isso é uma coisa que eu estava refletindo, né? Esse mês, tem um mês e meio, sei lá, quase dois, que a gente está dentro de casa aí já praticamente. E eu não sei se você reparou, essa semana teve alguma notícia de que tinha uma troca de tiros numa Sim, comunidade eu qualquer e tal. reparei. Sim, sim. Mas eu não sei se você reparou que não tem troca de tiros, né? Não tem. Sim, Ou seja, é bem complexo o problema, né? Porque, por outro lado, a gente não sabe, nós não sabemos exatamente o que está acontecendo dentro das comunidades. Mas eu cada vez estou mais consciente e tenho mais convicção de que o problema é a guerra, né? O problema não são as drogas em si, e não é o tráfico em si. Embora eu tenha certeza absoluta de que o tráfico representa dentro das comunidades um problema grave para as pessoas. sim, com certeza. Então, mas esse problema se agrava com a guerra, né? Ele não diminui com a guerra, pelo menos essa é a impressão que eu tenho, né? De morte de pessoas, de bala perdida, de... Não sei se a mídia não está noticiando e continua tendo, mas o espaço da mídia está coberto hoje pelo Covid e tal, ou se realmente tem uma diminuição quando a guerra não acontece ali, quando a guerra não se desenvolve. Mas, enfim. Luiz, eu acho que a gente deve ter 7 minutos, só para você poder saber. E eu acho... Não, voltou. Caiu. Caí, voltei. Voltou. Eu Voltei. estava dizendo que eu acho que a gente tem aí em torno de 6 a 7 minutos pelo horário que eu entrei, porque com 1 hora o Instagram derruba. Está falhando. Oi, professor, pode falar. Acho que voltou. Estava falhando, agora voltou. Voltou. Vai lá, voltou. Estou esperando a Luísa voltar, pessoal. Está aqui aparecendo como aguardando. Então, só um instantinho, que eu acho que ela vai entrar aí. Mais apertado. Deixa eu tentar aqui de novo. E agora acho que ela caiu mesmo. Sumiu daqui. Sumiu. Acho que a Luísa deve ter tido algum problema lá com a internet dela. Vamos ver se ela volta. Deixa eu liberar aqui os comentários para ver se ela aparecer. E eu vou procurando aqui também. Mas, a princípio, caiu. Voltou. Vamos lá. Conectando isso. Voltou. Voltei. Tinha caído aí de novo. Você tinha desaparecido aí. Mas vamos lá. A gente tem, acho que, 5 minutos pelo horário que eu entrei. Que pena. O Instagram ele limita a 1 hora, e aí ele abre uma contagem regressiva ali quando faltam 2 minutos. Aí eu te aviso quando faltar 2 minutos. Mas eu acho que faltam 5, 6 no máximo. Mas vamos lá. Problemas técnicos. Nada, sem problema. O outro julgado, assim, eu separei poucos julgados, mas que são assim mais utilizados por mim na minha atuação prática, né? O outro que eu trouxe eu fiz aqui um compilado de uma série de julgados falando sobre a inviolabilidade de domicílio, que é um problema frequente nas varas criminais, né? E aí os tribunais superiores têm cada vez mais criado determinantes ali para se dar o ingresso na residência dos acusados, a despeito do crime de droga ser um crime permanente, né? E aí o flagrante, em princípio, estaria validado. E um dos julgados mais recentes, ele conjuga
dois elementos que, em princípio, até seriam suficientes numa vara criminal, que é a denúncia anônima aliada à fuga do suspeito, né? E o policial muitas vezes fala isso: olha, eu cheguei num local em que há tráfico de drogas, o sujeito fugiu, eu fui a esse local por denúncia anônima e eu entrei na casa dele por conta disso. E aí os tribunais superiores, o STJ e o STF, vem falando o seguinte: olha, não basta uma situação de fuga aliada à denúncia anônima, tem que ter ali indícios mínimos a autorizar o ingresso, né? Eles não exigem a investigação, mas eles exigem indícios mínimos, como, por exemplo, fazer campana. E aí, vendo uma live do professor Alexandre de Moraes da Rosa, eu achei que ele deu uma solução bem inteligente, que é o seguinte, pela defesa, né? Buscar o GPS da viatura. Porque pelo GPS da viatura você consegue ver se ele ficou de campana ou se ele chegou lá e já saiu entrando, né? Uma pergunta que eu sempre faço em audiência é o seguinte: poxa, você ficou de campana mesmo? Então você filmou? Porque você estava lá parado, hoje em dia todo mundo filma todo mundo. Por que você não fez um vídeo ali da movimentação? Porque é frequente que os policiais falem: olha, eu vi a movimentação, eu vi alguém chegando, alguém pagando, alguém entregando, e aí o réu fala: não, ele chegou e eu estava usando, eu não estava usando nada, ele já chegou, todo mundo saiu correndo, eu sobrei. São duas versões. E com a súmula 70 aqui no TJ, né, dando legitimidade à palavra dos policiais, a versão dos policiais ganha. Prevalece. E aí, prevalece. Mas eu nunca tinha pensado no GPS. O GPS é bacana, ou seja, você pega e fala: você não ficou em campana. Ou você ficou efetivamente, conseguiu perceber ali a movimentação suspeita. Mas é isso que os tribunais superiores têm exigido, e isso é muito positivo, porque o que eu verifico nas varas criminais é que muitas vezes faz tábula rasa da garantia do artigo 5º, inciso 11, sabe? E como defensor, isso me entristece muito, e até se eu fosse juíza, eu invalidaria mesmo algum outro processo, especialmente no interior, para mostrar: olha, faz direito, que vai gerar condenação. Não precisa fazer errado. Né? Porque muitas vezes o Estado, os policiais... né, Luísa? É o Estado. É o né? Estado, Seja, exatamente. ele tem que ser o primeiro a agir corretamente. Né? E eu vou te falar mais, assim, conversando com os policiais, a defensoria, ela patrocina, né? Já fiz muito vídeo por policial. Muitas vezes o policial não tem a consciência do ilícito. Ele acha que o que ele está fazendo é certo, que ele podia entrar porque o flagrante era permanente, que ele validou a diligência com as drogas ali. Só que está errado. O professor Marcos Paulo até fala: se você entra sem saber se que tem droga, no mínimo você tem um dolo eventual de abuso de autoridade. Então tem que ter ali uma suspeita, uma suspeita ainda que mínima, né? Para poder autorizar o ingresso. E aí, conversando com os policiais, eles falam: mas eu não sabia. E realmente eles não sabiam que estavam fazendo errado. Não pode ser na sorte, né? Não pode ser na sorte. A atividade policial não pode ser na sorte. Por mais que o crime seja um crime permanente, Sim. Logo que os tribunais começaram a dar decisões nesse sentido, o STJ em especial, eu dou muita aula em turma de carreiras policiais e tal, era muito comum os alunos perguntarem: mas professor, o crime não é permanente? Então, e muitos alunos são policiais, né? Porque a gente... E começou a contagem regressiva. Vou deixar você falar. Tá me ouvindo? Luísa? Pior é que a Luísa saiu bem na hora que começou a contagem regressiva ali. Aí eu acho que agora talvez não dê tempo mais de fazer nada. Pessoal, eu vou abrir aqui o comentário, né? Como eu sempre faço aí no final. A Luísa está travada. Está me ouvindo? Porque começou a contagem regressiva. Eu vou deixar você se despedir. A gente tem 1 minuto e 20 agora. Foi um prazer conversar. É verdade. Agora tem... proveitoso, tanto para mim quanto para... E agora? Voltou? O pior é que você está oscilando aí. Agora acho que não. foi. Agora foi, vai, fala. Tá. Então, eu queria agradecer a oportunidade, me desculpar pelos problemas técnicos. Nada, sem problema. Mas foi ótimo, foi muito legal. Sempre bom falar sobre lei de drogas, e especialmente com um público e um outro interlocutor tão capacitado. É um prazer para mim. Com toda sinceridade, o professor é um dos maiores do Brasil em direito penal, com muita sinceridade. Até hoje eu gosto de ficar assistindo as lives e me atualizando, e foi um prazer participar. Obrigada. Legal, Luísa. Obrigado por você ter participado. Quero dizer que eu acho que a sua instituição é a mais importante que tem dentro do judiciário. Acho que vocês fazem um trabalho vocacionado mesmo de representar as pessoas. No outro dia eu vi uma live de um defensor dizendo que não, que é só um concurso, mas... não é só um concurso, eu acho que o trabalho é importantíssimo para a nossa sociedade.
Mas é isso, faltam 10 segundos ali, eu vou cortar, quero te agradecer, quero agradecer a todos que assistiram e a gente tenta fazer outra um outro Obrigada. dia. Legal? Obrigado.